Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vamos para o verso 9 agora. Vamos ler até o 14. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz: lave-se e serás purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado da sua lepra. E a sua pele tornou como de criança. Então, Naamã voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra ache lugar em nossos corações, assim como o Senhor trouxe essa palavra para mim, Senhor, que fez tanto sentido nesse tempo que nós temos vivido. Eu te peço que a sua palavra ache terra fértil no coração dos teus filhos e que hoje haja uma mudança de mente, para que o Senhor possa realizar a obra que o Senhor deseja em nossa vida, em nossa casa, em nome de Jesus. Quando eu era criança, nós morávamos num quintal que tinham 2 casas. Na casa de baixo morava minha avó paterna, com a minha tia, o meu tio e 3 filhos. E na casa de cima morávamos eu, meus 2 irmãos mais novos, meu pai e minha mãe. E os meus avós paternos, eles tinham irmãos que moravam longe da gente e de vez em quando eles vinham nos visitar. O que acontecia? Nós éramos 6 crianças, 3 da casa de baixo, 3 na casa de cima. Quando as visitas chegavam, era aquela festa, aquela farra. Então nossos tios avós vinham nos visitar e a gente brincava muito com eles. Mas tinha uma visita que vinha muito de vez em quando. E que era a visita que eu me amarrava. Era o tio Wilson, não lembrava o nome dele, minha mãe que me falou ontem. Tio Wilson, irmão da minha avó. O tio Wilson, ele era muito legal porque ele era um mágico. Que fazia os truques que a criançada adorava. Era truque bobo. Sumia, fazia um objetinho sumir, aparecer na orelha, aparecer na nossa cabeça, fazia as coisas mudarem de cor. Não me lembro bem qual era o truque, mas eu sei que ele tinha uma caixinha que ele sacudia e as coisas aconteciam ali, sumia coisa, aparecia coisa, e eu ficava encantada com aqueles truques que o meu tio avô fazia. E eu ficava pensando, eu era pequena, eu devia ter uns 8 anos. Eu ficava pensando, como ele consegue fazer isso? Como pode? Porque criança se encanta mesmo com as coisas. E a mágica é um negócio muito legal. Tanto é que eu tenho certeza que você se lembra, bota aí nos comentários. Você se lembra de uns mágicos famosos que apareceram no Brasil. Por exemplo, o Fantástico tinha o Mr. M.
e fazia um monte de coisas, sumia carro, aparecia carro, truques incríveis. E o Brasil inteiro aplaudia as mágicas do Mr. M. Tem também, eu não sei quem nunca, né? Quem nunca ficou tentando decifrar os truques do incrível mágico brasileiro Isao Yamamura? Você sabia que ele é cristão? E ele teve fazendo uma ministração no Congresso de Homens uma vez, na igreja do Apóstolo Tomásio. Então, a gente vê, se você colocar no YouTube, depois da pregação, tá? Você coloca no YouTube, coloca lá Isao Yamamura, você vai achar truques incríveis. E nesse ambiente todo, nesse contexto, nós geramos ideias de que muitas coisas vão acontecer na nossa vida como um passe de mágica. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você pense, somente um passe de mágicas, somente algo muito incrível para mudar a minha vida. E muitas pessoas acreditam nisso mesmo. Acreditam que os seus problemas são tão difíceis, acreditam que as coisas são tão complicadas, mas que de repente, num plim-plim, não plim-plim não, né? Plim-plim era de outra coisa, acho que eu confundi, é a idade. Acham que com um simples pozinho mágico, um pequeno truque, tudo vai estar novo. Mas esse conceito é velho. Esse conceito de achar que as coisas vão ser resolvidas na nossa vida como um passe de mágica, querido, não é de hoje. E é muito interessante quando nós lemos o texto que a gente leu de 2 Reis, capítulo 5. Quando o grande, magnânimo, excepcional, general, comandante, sei lá, do exército da Síria, Naamã, fica doente. Preste bem atenção nessa história, eu não vou me demorar. Nossos cultos online têm sido um pouquinho menores. Eu quero compartilhar rapidamente essa palavra com você. Deus falou ontem. Naamã, ele era um homem muito importante. Ele era um homem incrível. Naamã era um homem corajoso, valente, um guerreiro, renomado, cheio de condecorações, honrarias, títulos. Gente, o homem era top. Mas o texto diz que mesmo o rei da Síria, tendo autoestima por ele, quando Naamã chegava em casa e se despia dos seus títulos, das suas honrarias, ele se deparava com a lepra. Aparecia para ele a sua vida como realmente era, lepra. E a lepra na Bíblia, nesse tempo, ela representa a fragilidade humana, porque era uma doença incurável. A lepra era considerada uma imundície, uma sentença de morte, um estado irreversível. Apesar de tudo que aquele homem era, todos os dias, ele olhava para si e ele via um ponto fraco. Ele via algo que era o seu pior inimigo. Ele estava cara a cara com a lepra e não havia nada que ele pudesse fazer. E isso é tão triste, porque ele estava convivendo todos os dias, diariamente, com o anúncio da sua própria morte. E muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas têm títulos, posições, premiações, sucessos. Mas quando chegam em casa, se deparam com a triste realidade. Existe uma lepra, uma doença emocional, espiritual, que está comendo a sua família. Situações vexatórias, incuráveis, destruição. Pessoas que chegam em casa e lidam com um decreto de morte ali. Que estão vendo que a sua vida profissional está bem, que a sua vida, até a sua saúde está bem, mas a sua família está desmoronando. Naamã tinha em sua casa uma criada, uma menina, que
como a gente leu no versículo 1, Deus deu vitória para a Síria sobre o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel pecava, eles perdiam a batalha. E numa dessas ocasiões, a Síria conquistou Israel. E Naamã, à frente dessa batalha, levou algumas pessoas cativas. E dentre os cativos estava uma menina. A Bíblia diz que era uma criança, deveria ter mais ou menos uns 12, 13 anos. Não sei mensurar a idade. Mas essa menina foi levada para a casa de Naamã para ser serviçal da esposa de Naamã. E olha que coisa interessante. Aquela menina, quando ela percebe a situação que está acontecendo, ela chega para a esposa de Naamã, e você pode ver comigo isso, no versículo 3, que a jovem, que a menina serviçal, escrava, porque era uma escrava, ela diz para a esposa de Naamã, ela fala assim, olha minha senhora, se o meu senhor Naamã fosse até Israel, versículo 3 que eu estou, e procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele seria curado da sua lepra. Agora, você imagina essa garota, ela não fala com Naamã. Eu já preguei sobre essa menina algumas vezes, mas hoje eu quero só contar superficialmente para você o papel dela. Ela não tem acesso a Naamã. Ela fala com a mulher de Naamã, e a mulher de Naamã fala com ele. Agora você imagine Naamã, querido. Imagine um comandante do exército sírio que escravizou aquela menina, receber um conselho dela. Como receber o conselho de uma escrava? Eu imagino quando a mulher de Naamã ouviu a menina, chegou para Naamã e falou, Naamã, achamos a solução para o seu problema. A menina falou que lá em Samaria tem um profeta, um homem de Deus, do povo de Israel, que pode curar você. Eu imagino Naamã na sua arrogância, na sua prepotência, vestido com todos os seus títulos, dizendo, vocês estão loucos, né? Ouviu o conselho de uma garota escrava. Eu sou Naamã, gente. Eu derrotei os israelitas e ainda trouxe essa guria para ser escrava aqui em casa. E ele não quis ouvir. Pastora, de onde você tirou isso? Porque o texto fala que ele não ouviu. Olha o que aconteceu. Ele teve que ir ao rei. E chegou para o rei e falou, rei, presta bem atenção. Tem uma serva lá em casa, uma garota. E a menina deu uma ideia para minha mulher. E a minha mulher está querendo que eu faça isso. Olha que loucura. E o rei, que era poderoso, o Senhor sobre aquela terra, foi a única pessoa que conseguiu convencer o bendito do Naamã de que ele deveria ouvir conselhos. E está cheio de gente assim, que no ápice da sua altivez, da sua arrogância, recebe um conselho de uma pessoa simples, de uma pessoa que aparentemente ninguém dá nada por ela, e diz, sabe o quê? Quem que é ele? Quem que é ela para me dar um conselho? Olha bem para mim. Querido, a mulher de Naamã não convenceu ele, a escrava não convenceu, porque não conseguiu falar com ele. E ele teve que falar com o rei. E sabe o que eu entendo? A menina não estava falando sobre ela, sobre o que ela poderia fazer por Naamã. A menina, apesar de ser uma escrava, ela estava falando sobre o Deus que ela conhecia e o poder que Deus podia liberar sobre ele. E muitas vezes as pessoas não recebem os conselhos na sua altivez, porque estão olhando para a gente, humano. Mas precisamos olhar para Deus. A primeira coisa que eu preciso aprender hoje, que você precisa, é ouvir os conselhos que te aproximam de Deus. Não é porque era uma menina escrava que estava falando, mas é porque ele estava falando sobre um Deus todo-poderoso.
E você precisa aprender a ouvir os conselhos certos. Sabe por quê? No meio da situação que a gente vive, nós queremos ouvir os conselhos que fazem bem para a gente. Perceba que quando uma mulher está com um problema no casamento, ela não quer ouvir o que eu tenho para falar através da Bíblia, o que a pastora Paula, que a Flávia tem para falar. Ela vai e se junta com a amiga que acabou de separar, que traiu o marido. Aí te traiu? Pois trai também. Porque os conselhos que nos levam próximos a Deus, muitas vezes são vistos com maus olhos. E as pessoas acabam baseando as suas decisões em sentimentos e circunstâncias. E aí a coisa só piora. Quando um homem está com um problema no seu relacionamento com a sua esposa, procura os amigos que já perderam o casamento. Não procura as pessoas certas. E nessa noite, a primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir os conselhos que nos levam próximos a Deus. Você está aí comigo? Querido, é muito interessante, porque quando Naamã, ele percebe que ele está com aquela lepra, eu sei que muitas coisas devem ter passado pela cabeça dele. Como um homem como eu passa por uma situação dessa? Mas eu quero te dizer que, por sermos guiados pelo nosso coração, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, nós recebemos o mal. Então hoje, ouça os conselhos que te aproximam de Deus. Ouça os amigos que, mesmo parecendo mais simples, parecendo com as soluções mais simples, ouça quem te aproxima de Deus. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Depois que Natan ouviu o conselho, o rei convenceu, porque quem convenceu foi o rei, eu já falei, né? Depois de muito relutar, Naamã resolveu ir encontrar com o profeta. Só que Naamã colocou uma coisa no seu coração. Olha qual foi a ideia de Naamã. Ele criou um cenário mágico. Naamã estava achando que ia acontecer uma mágica com ele. Ele criou uma ilusão na sua mente. Ele queria que tudo fosse feito conforme a sua religiosidade estava mandando. A segunda coisa que a gente aprende hoje, que eu aprendo que você, Deus não vai fazer tudo. Você está pensando que é mágica? Deus não vai fazer tudo. Tem uma parte que é minha, que eu devo fazer, assumir a minha responsabilidade. Não é mágica não, querido. Sabe por quê? Não foi Deus quem destruiu meu casamento, fui eu. Não foi Deus que estourou meu cartão de crédito, não fui eu. E nem o diabo. Ah, o diabo estourou meu cartão de crédito. Pega a fatura aí. Vê se tem escrito lá, garfo, tridente, vela preta. Não foi o diabo que gastou seu cartão. Eu estou falando isso porque muitos casamentos se arruinam por causa de problemas financeiros. Não foi Deus que brigou com a sua sogra. Fui eu. Fui eu que briguei com a minha sogra, né? Eu preciso entender e me posicionar. Não sou uma pessoa que não tem defeitos. Então, não vai haver um passe de mágica. Mágica é muito legal, mas não é real. E quando nós entendemos isso, a gente se desperta da nossa responsabilidade. Naamã achou que fosse chegar lá, gente. Gente, presta atenção. Ele achou que ia ser totalmente uma mágica. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E as coisas que nós colhemos são as coisas que nós plantamos.
A sua família hoje é resultado daquilo que você plantou. Mas a boa notícia é que se você mudar e assumir sua responsabilidade, Deus vai fazer uma obra poderosa, em nome de Jesus. Deus não tem compromisso com a nossa religiosidade, com aquilo que eu idealizei e que eu acredito que tem que acontecer. Deus, Ele não tem compromisso com isso. Deus, Ele vai fazer uma obra poderosa, mas eu preciso ser o canal dele na minha casa. Eu preciso ser o canal de mudança. A restauração familiar não é uma mágica, querido. É uma ação movida do Espírito Santo na minha vida e através de mim. Precisamos entender isso. A gente vai ter que se humilhar. A gente vai ter que pedir perdão. A gente vai ter que reconhecer que está errado. A gente vai ter que mudar. A gente vai ter que parar de falar bobagem. Vai ter que mudar de comportamento. Vai ter que amadurecer. Naamã achou que ia chegar lá, acabou. Eu vou chegar lá e o homem vai fazer uma oração por mim. E a minha responsabilidade? Porque tudo aquilo que vem muito fácil, eu não valorizo. Gente, coitado de Naamã. Dá para imaginar a cara de decepção dele quando ele viu que as coisas não iam acontecer como ele queria? Quando ele viu que não era fácil assim? Olha, se você olhar comigo, o versículo 11, olha comigo. Vamos ver do verso 10. Olha a cara de decepção de Naamã. Naamã projetou na sua fantasia, colocou Deus dentro de uma caixinha e falou assim: Deus vai fazer assim. Olha o que aconteceu. Quando ele chega na porta da casa do profeta, versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá e lave 7 vezes no Jordão. Gente, o homem ficou endemoniado. O verso 11 diz assim: mas Naamã ficou indignado, porque ele criou uma fantasia, uma religiosidade, botou, tem que ser assim, eu só creio que Deus faz assim, se não for assim, eu não acredito que Deus vai fazer. Olha o que ele fala, verso 11: eu estava certo de que ele sairia para me receber, e invocaria, tinha que ser de pé, viu? Orar sentado não pode. E invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Você imagina a cara de decepção dele? Quando chega o mensageiro e fala assim: tudo bem? Eu vim aqui falar para o senhor, seu Naamã, que o profeta Eliseu não vai poder te receber. O quê? Ele está pensando que está falando com quem? Você avisou que é Naamã que está aqui? Naamã. Olha, gente, tinha que ser do jeito dele. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Não é dessa maneira. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade e me posicionar, porque não é mágica. Ele queria uma mágica. Ele descreve a mágica que ele queria. Deus não vai fazer do nosso jeito. Sabe o que acontece hoje? As pessoas arrancaram o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. E Cristo não é Maria, vai com as outras, não. Ele não faz as coisas do jeito que a gente quer. Eu sempre falo isso. Você já leu alguma vez na Bíblia Deus pedindo a nossa opinião por alguma coisa? É do jeito de Deus. É da forma de Deus. E eu preciso me submeter. Então eu preciso pegar a minha religiosidade, aquilo que eu acho, aquelas crenças que eu gerei. Tem que ser de pé, tem que estender a mão sobre mim e orar, porque se não for assim, não serei curado. Precisamos lançar por terra e assumir a nossa responsabilidade. A gente lança tudo para Deus. Deus é o responsável.
Deus, faz uma prosperidade aí para mim. Deus, converte esse traste do meu marido. Deus, essa mulher murmureta que eu tenho, dá um jeito nela. Não! A obra começa em mim. Porque a religiosidade, ela me faz ver o erro do outro, não o meu. E o cristianismo, ele não é feito da observância do erro do outro. É do meu. Por isso que as pessoas não querem ficar na igreja. Tiraram Cristo cabeça. E se colocaram assim, olha, eu faço parte do corpo de Cristo, mas a cabeça é minha. Eu quero te dizer que corpo sem cabeça é cadáver. E já já vai começar a feder. Precisamos entender isso. Deus quer fazer uma restauração linda na sua casa. Ele quer fazer sim. Você pode dizer amém? Mas você precisa entender que Ele não vai fazer tudo sozinho e nem do seu jeito. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Eu tenho as minhas responsabilidades como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa. Eu preciso assumir. Como parceira do meu marido, como companheira, eu preciso assumir minha responsabilidade. E que nessa noite possamos entender isso e encarar os processos. Deus tem um milagre, mas existe um processo onde eu contribuo. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que fechar a boca. Você vai ter que reconhecer que você está errado. Vai ter. Porque senão a gente tira a nossa responsabilidade e delega para Deus. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas para que dure, para que a obra seja completa, eu preciso fazer a minha parte. Mas ouvindo a voz de Deus. Posicione-se hoje. Não fique esperando as coisas acontecerem que não vão. Não faz igual Naamã, não, porque eu acho que Deus tinha que mandar um raio na cabeça da minha mulher e partir a língua dela no meio para ela parar de falar. Pare de reclamar dela, se posicione, deixa Deus agir, usando você como instrumento. Eu vejo muitas mulheres que reclamam dos seus maridos. Eu vejo muitas mães reclamando dos seus filhos. Eu vejo muitas pessoas que se colocam numa posição de vítima. Algumas vezes nós somos vítimas sim, mas não tem problema. Se posicione, que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. E a terceira coisa que a gente aprende hoje: obedeça a voz de Deus, mesmo que pareça loucura. Gente, o homem estava indignado. O profeta já não recebeu ele. Já destruiu a ideia dele, que estava pensando que era mágica. O homem já estava todo confuso. Ele esperava que o profeta ia ficar de pé e fazer uma oração linda, botando a mão nele. Não aconteceu nada. E olha a solução dele. Olha comigo o verso 10 de novo. Você vai lá e vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã escutou isso, ele falou: como é que é? Você não me recebeu, o profeta me recebeu, não fez oração em pé, não botou a mão na minha enfermidade, agora está mandando eu dar 7 mergulhos nesse rio horroroso? Ah, eu vou embora. Vou embora. Gente, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu estou com lepra. Vai alastrar o corpo inteiro. Vocês não estão vendo a gravidade do negócio? Onde que esse profeta com a cabeça? Onde já se viu que tomar banho cura lepra? Ele ficou tão decepcionado. E ele fala assim: os rios de Damasco são melhores que qualquer água de Israel. Como que eu vou me lavar, tomar banho nesse rio e ser curado? Gente, isso não existe, isso é lenda. Esse profeta está zoando a minha cara. Os nordestinos diriam: está mangando de mim. E ele fica numa situação confuso. Falou: aqui, eu não vou fazer essa bobeira, é mesmo. Eu vou me embora, que eu já perdi meu tempo. E a comitiva que estava com Naamã chega para ele e fala assim: olha, se você olhar comigo, olha o verso 13. Os servos de Naamã entenderam
e falaram assim: meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa tão difícil, o senhor não faria? Ele está te pedindo uma coisa tão fácil, o que custa o senhor tentar? Já está ruim mesmo. O decreto de morte você já tem, vamos tentar fazer a coisa fácil. A coisa está feia, mas não tem jeito. Aonde já se viu, gente, tomar banho no rio e ser curado da lepra? Não tem coerência. Isso não tem lógica. Não é cientificamente comprovado. E os caras, seu Naamã, você não tem nada a perder. O senhor já veio até aqui. Vamos tentar. Já está aqui. E sabe o que acontece? Gente, tem muita gente que pensa assim: ah, para com essa bobeira. Minha família está destruída. O pau está quebrando lá em casa. O negócio está feio. E fica esse povo da igreja com essa bobeira. Desafio em família. Brincando com a família. Passeando com a família. Jogando com a família. Fazendo brincadeiras. A mesa com a família. TTT com a família. Para, gente. Vê se isso vai resolver meu problema. A coisa está séria, a coisa está feia. Vê se essa bobeira, essa coisa tão básica vai resolver meu problema. E muitas pessoas estão deixando de cumprir as coisas tão básicas que nós ensinamos na igreja. Assim como Eliseu disse para Naamã, tão básico, filho, vai lá e toma um banho. E ele ficou indignado e falou: você toma banho? Eu quero chamar a sua atenção. Eu quero te dizer que a ruína das famílias não vem por causa dos grandes problemas que elas enfrentam, mas vem por causa das pequenas coisas que com o tempo nós vamos deixando de fazer, as coisas essenciais, a base. Nós deixamos a base. As pessoas estão perdendo suas famílias porque pararam de fazer o básico. Pararam de fazer, como diria o profeta Eliseu, tomar banho, que é o básico, que todo mundo tem que fazer e não faz. O que é isso? Estar junto, dedicar tempo, olho no olho, amor, priorizar, e você faz. O que o Senhor nos ensina com essa história de Naamã, querido, já está ruim mesmo. Vamos tentar fazer o básico. Você não tem nada a perder. Você já veio até aqui. Vamos fazer os desafios, vamos reconstruir, vamos restaurar os alicerces. Põe uma mesa para sua família, cozinhe em família, passeie em família, ore em família, olhe olho no olho. Admire, elogie, honre. Pastor, mas e os problemas graves? Quando Naamã começou a fazer o basiquinho lá, o banho no rio, a Bíblia fala que na 7ª vez a lepra sumiu. O 7 na Bíblia, ele representa a perfeição. A perfeição de Deus. Naamã se esforçou, foi até lá, foi rateando, você ouviu a história, mas quando ele se submete ao básico, ele entende que aquilo não poderia mudar a sua situação, mas não era porque simplesmente era um mergulho, um banho, uma coisa básica, mas era porque a voz de Deus estava por trás. E nós precisamos aprender a obedecer à voz de Deus, mesmo quando parece loucura. Quando eu faço as coisas no meu braço, a responsabilidade é minha. Mas quando eu me levanto e obedeço a palavra de Deus, a responsabilidade é do Senhor. E a Bíblia diz que Deus nunca deixou ninguém. Ele sempre está conosco.
Talvez você está pensando, pastora, você não sabe quais são os problemas que eu estou enfrentando na minha casa. Deixa eu dizer um negócio para você, uma outra coisa que Jesus ensinou. Eu quero terminar com isso. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Tem aí em site. Mateus 7, do 24 ao 27. Olha o que Jesus falou. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está falando que não são as tempestades que destroem as casas. Olha para mim aqui. Lembra que eu falei que o número 7, o número da perfeição, é a perfeição de Deus? Jesus diz que não são as tribulações, as dificuldades, os problemas que destroem a sua família. Ah, num passe de mágica minha casa desabou. Jesus está dizendo que o segredo é a perfeição do alicerce. As duas casas, tanto a casa construída na rocha, quanto a casa que estava sobre a areia, sofreram as mesmas situações. Querido, acha na Bíblia e me diz que porque você é crente, a tempestade não vai vir sobre você? Inventaram aí um evangelho lindo, de mágica, de faz de conta, que não existe. Jesus, ele falou que ele estaria conosco todos os dias, e todos os dias não significa só quando as coisas estão bem. Jesus fala nesse texto que as mesmas tempestades, as mesmas dificuldades, os mesmos ventos, a mesma chuva caiu sobre as duas casas. Mas não foi a tempestade que derrubou a casa, foi a falta do alicerce, foi a falta do básico, foi a falta da base. E eu aprendo com Naamã que mergulhar 7 vezes no rio, tomar banho, pode ser a chave para que Deus abra um milagre na minha casa. E você precisa entender isso. Volte às práticas, às primeiras coisas. Como era quando você começou a namorar essa mulher? O que você chamava ela? Qual a atenção que você dava? Eu me lembro que Leandro ia embora lá de casa no Corujão, sei lá, meia-noite. Quando ele chegava na casa dele, ele me ligava. E a gente ficava no telefone até umas 3 da manhã, sei lá que horas que era aquilo. E ficava assim, desliga você, não, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. Aí, hoje, ele me acostumou a conversar. Então, tem que manter o ritmo de conversa. E a gente tem um excelente diálogo. Mas aí você, quando começou a namorar, você dava uma atenção para sua mulher. Você dava tempo para ela, conversava, e agora você parou. E não quer que a mulher fique enchendo sua cabeça. Cadê a base? Volta a fazer como você fazia. Eu me lembro que o Leandro falava para mim que ia lá para casa. Sábado ele sempre passava o dia lá em casa. E eu preparava um almoço bem gostoso para ele. Com sobremesa. Ele ama pudim. E eu estava sempre querendo mostrar meus dotes, né, gente? Mostrar as coisas que eu sabia fazer. Aí depois casa e não quer fritar um ovo pro coitado do homem. Volta às práticas das primeiras coisas. É o básico. Precisamos voltar a fazer o básico, o fundamento. Eu quero que você entenda isso nessa noite.
Vamos voltar à prática das primeiras coisas. Vamos restaurar a base, o alicerce. E a perfeição do Senhor virá quando Ele for a nossa base. Quando construirmos, restaurarmos o altar da nossa casa no Senhor. Não tema tempestade, não tema, não temos ventos, não tem mais chuvas. A gente vai chorar muito ainda, a gente vai rir muito ainda, a gente vai perder muito ainda, a gente vai conquistar muito ainda. Mas isso não me importa. Sabe por quê? Você está pensando que é mágica? Não é mágica. É um alicerce no Cristo, a rocha, aquele que tem o poder de nos fazer continuar de pé. Eu quero orar por você, pela sua casa. Eu não sei se você guardou tudo que eu falei, mas eu quero dizer para você que o Senhor quer fazer uma obra linda na sua casa. E Ele pode fazer, mas começa comigo e com você. A restauração da nossa casa começa com a gente. Vamos tentar? Ouça os conselhos certos. Assuma a sua responsabilidade. E obedeça a voz de Deus. Mesmo que pareça louco. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Eu quero declarar que o Senhor vai te ajudar nessa restauração. Põe a mão no seu coração. Coloque o seu coração diante do Senhor agora. Tire os seus títulos, desça do seu pedestal. Para de ouvir os conselhos errados que te afastam do Senhor. Começa a reconhecer o que você precisa. Não adianta você ter sucesso fora de casa. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que sucesso fora de casa nenhum justifica o fracasso de uma família. Guarde isso no seu coração. Peça a ajuda do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora com os meus irmãos e pedir que o Senhor nos ajude. Cure a nossa lepra, tire a nossa vergonha, mude o nosso coração, arranque a nossa arrogância. Senhor, transforma a nossa vida, traga para nós os conselhos certos, nos ajude a assumir as nossas responsabilidades. Nos ajude, Senhor, a reestruturar a base, a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Senhor, que a nossa casa seja fundamentada no Senhor. Nos ensine a restaurar a base, a prática das primeiras coisas. Eu oro pela frieza nesses casamentos agora e eu declaro: restaura o amor, Senhor. Ajude essas pessoas a se alinharem nas suas linguagens de amor. Eu oro pelos filhos, Senhor, o mesmo amor que eles geraram os filhos, que esses filhos hoje recebam esse amor independente da idade. Eu abençoo, Senhor, a vida emocional, financeira, material, a vida ministerial de cada família. E eu te peço, dê sabedoria para que os seus filhos se posicionem diante do Senhor. Eu abençoo cada casa, eu cubro agora com o sangue de Jesus. Eu oro por aqueles que estão doentes. Eu declaro o sangue das chagas de Jesus, que é poderoso para curar todas as enfermidades. Eu abençoo cada família. Eu declaro, Senhor, portas abertas e principalmente olhos abertos. Abaixo a religiosidade, para que possamos nos converter e ter o Senhor como nosso alicerce, em nome de Jesus.